Primeiro, eu quero agradecer a minha líder, a nossa senadora e futura governadora, Ana Amélia, por ceder a troca desse espaço, tendo em vista que tem ainda necessidade de viajar no dia de hoje. Senhor presidente, a nossa região do Nordeste, a cada ano conquista mais importância no mercado de consumo brasileiro, alterando uma balança que, historicamente, sempre pendeu para as regiões do Sul e do Sudeste. Dados recentes sobre o potencial de consumo das regiões brasileiras mostram que a participação do Nordeste no consumo nacional de bens e serviços no ano passado chegou a 18,2%, devendo subir para 19,5% dos 3,2 trilhões previstos para o país este ano, algo como 583 bilhões de reais. Desde 2008, o Nordeste está em segundo lugar nesse ranking no consumo, deixando as regiões como a região Sul um pouco mais distante, conforme dados divulgados pelos jornais do Estado de São Paulo e o Diário do Nordeste recentemente. O meu Ceará, atualmente, é a terceira economia do Nordeste, vai acompanhar a curva e deverá consumir 15% do total previsto para a região, que deverá continuar crescendo acima da média nacional de 2014. Esses números reforçam a impressão de que muitos de nós temos há muito tempo. O Nordeste pode ser a locomotiva da economia brasileira no século XXI. Mas se traz dados alvissareiros. A pesquisa também evidencia contrastes, pois o Nordeste, que concentra 27,7% da população, não ultrapassa, senhor presidente, a casa dos 20% da chamada fatia do consumo. O Nordeste também concentra apenas 18,3% das empresas no Brasil, enquanto o Sudeste reúne 42% da população e 49% das empresas. Vivemos numa sociedade plenamente democrática, que realiza um dos maiores êxodos da pobreza para a cidadania em nosso tempo moderno. Mas só manteremos essa trajetória se eliminarmos as disparidades regionais do mapa brasileiro. Sem esquecermos que com as conquistas vêm as responsabilidades e quanto maiores os avanços, maiores serão os desafios. O grande desafio para nós, os homens e mulheres públicas, é não fugirmos do conceito de desenvolvimento firmado sobre os princípios de planejamento, de integração, descentralização e de responsabilidade fiscal. E é somente assim que chegaremos ao necessário compromisso de desenvolver as vocações regionais por meio do incentivo à instalação de indústrias em regiões onde haja identificação entre a atividade da empresa e a oferta de mão de obra. É preciso auxiliar os investidores a descobrir os potenciais das chamadas meso- e micro-regiões de cada estado brasileiro. É verdade também que a dinâmica econômica sozinha não eleva o padrão de vida de um povo. Por isso, um governo democrático tem a obrigação de assumir a tarefa pública intransferível de corrigir as disparidades inerentes aos processos de expansão econômica. Planejar significa se antecipar aos problemas, significa entender que as cidades são unidades dinâmicas que estão sempre crescendo e precisando de reestruturações. As populações crescem, as demandas aumentam e, por isso, é preciso que os projetos públicos estejam em constante aprimoramento para proporcionar qualidade de vida às pessoas. E deve-se ter um alinhamento entre os diversos atores de forma a compatibilizar a necessidade de ser suprida com a visibilidade econômica e a competência da gestão. Os governos estaduais devem reconhecer que essa é uma das alavancas para as poderosas de multiplicação do desenvolvimento, sem esquecer que é preciso vincular o crescimento a uma melhoria efetiva das condições de todo o povo, não apenas privilegiando apenas um pequeno núcleo. Estou falando da importância e do compromisso de incluir neste processo dos municípios mais importantes aos menos desenvolvidos, de dotar as cidades mais pobres das mesmas condições
propiciadas às cidades mais ricas. O meu Ceará detém um modelo industrial concentrador, que agrava as dificuldades econômicas entre as regiões metropolitanas de Fortaleza, que, segundo o IBGE, detém hoje 62,7% do PIB cearense e o restante do Estado. Nossa economia cresce nos últimos anos, mas as iniciativas de desenvolvimento não chegam igualmente para todas as regiões. Isso faz com que a distribuição da população se dê de forma exageradamente concentrada na capital. Não se trata, evidentemente, de descuidar da nossa fortaleza. Ao contrário, pois o desafogar da nossa principal cidade, estamos melhorando a sua qualidade de vida. As cidades que já alcançaram considerável nível de industrialização e de oferta de serviços e de emprego, a nosso ver, é buscar investimento de infraestrutura, em serviços públicos, em educação e, particularmente, repito, em educação como meio de abrir novas perspectivas de evolução profissional aos trabalhadores, aos jovens e à população em geral. O crescente populacional desatrelado de políticas públicas de infraestrutura urbana e de geração de emprego e renda gera problemas como a favelização, a ocupação desordenada, a violência e os equívocos da gestão urbana. E os estados e municípios nordestinos carecem de mais planos diretores, de desenvolvimento urbano, de modernização da gestão tributária e do fortalecimento da capacidade de formação de projetos e de gestão de investimento. Para que o crescimento se dê de forma equilibrada, senhor presidente, e as cidades consigam se desenvolver de forma autônoma, é preciso atrair empresas, construir empreendimentos de pontos estratégicos dos territórios, não apenas para isso. A cidadania se estende à rua, ao bairro, à cidade, aos estados e às suas regiões. Ela requer saúde, saneamento, segurança, educação, trabalho, mobilidade, esporte, lazer e cultura. Boa parte dos investimentos, senhor presidente, para essas áreas demandam um tal volume de recursos que a maioria das prefeituras do país não tem condições de empreendê-las por conta própria. Daí a importância das verbas da União em empreitada deste porte, feitas em parceria com os governos estaduais e prefeituras, com o compromisso de melhorar as condições de habitação, as condições de saneamento, da saúde pública, da geração de emprego, da educação e de segurança. E mesmo que seus benefícios não sejam percebidos imediatamente, tenho certeza que as crianças, a juventude de hoje e as futuras gerações desfrutarão dos seus resultados. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a infraestrutura urbana é pré-requisito para que as cidades sejam um espaço de cidadania, que não crie e nem reproduza cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. É dever intransferível de um Estado democrático assumir a liderança no combate às deficiências das cidades. Caso contrário, será cúmplice do sacrifício cotidiano imposto à vida das famílias, principalmente as famílias mais pobres. O êxito dessa tarefa exige uma parceria responsável das três esferas do governo, com ações articuladas e solidárias, além da participação consciente da sociedade e do empresariado. Os cidadãos brasileiros, nordestinos e cearenses, têm se tornado cada vez mais exigentes e esperam nada menos que o melhor de cada dia e de cada gestor público. A obrigação de todos nós estarmos à altura dessa expectativa, buscar o consenso em torno de agendas que melhorem as condições de vida no centro e na periferia das grandes cidades e também nos médios e pequenos municípios brasileiros. Isso só pode ser feito se estabelecermos novas formas de diálogo e de relação republicana entre os entes públicos e a iniciativa privada. Esta, senhor presidente, deve ser uma obrigação de todo governante, sinalizar os passos seguintes da história com projetos consistentes e orçamentos viáveis, de modo a não haver ruptura da produção, nem gargalos que comprometam o bem-estar da sociedade. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade também para fazer aqui
né, depois de finalizar a minha fala, quase, aproveitar essa oportunidade para fazer aqui uma amorosa saudação. Eu não vou estar aqui, minha querida Ana Amélia, né? Eu não vou estar aqui no domingo, mas essa casa não funciona aos domingos, mas eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para dizer a essas guerreiras que enfrentam desafios diários, que trabalham, se sacrificam e que cada vez mais assumem a função de chefiar uma família, que são as mães, é com muito carinho que tenho orgulho de retribuir a dedicação dessas mulheres fundamentais nas nossas vidas e na sociedade em que vivemos. O nome delas, anônimas, são as mães trabalhadoras desse país, sertanejas, cearenses e brasileiras, que desta tribuna eu quero antecipar os meus parabéns a todas as mães e futuras mamães do nosso Brasil inteiro. Senhor presidente, muito obrigado.